Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e parece que sem estátua eu consigo. Sim, meus amigos, eu quero poder falar um pouquinho sobre o Flanderize. Pois é, lembra dos passarinhos, dos pimpolhinhos, dos pintinhos, chame de como você quiser. Então, Flanderize, deck das aves escrotas, que ficam zoando os outros pássaros e que tem pinguim, wing de bicho que não voa, mas que tá lá dentro do deck. Ele conseguiu fazer aí o top 4 dentro do ICS Los Angeles, né? Então essa semana eu vou falar bastante coisa desses torneios que aconteceram, porque tem muitos acontecimentos que merecem nota, né? Eu vou tentar fazer até 2 vídeos por dia aqui nesse canal, de tanta coisa que tem pra gente falar. Vou tentar. Hoje eu quis falar sobre o Flanderize, tá? Por quê? Porque tem algumas questões bem interessantes pra falar dele. O Flanderize é um daqueles decks que, sabe, por exemplo, sei lá, VW, alguns decks que são meio engessados, no sentido de que você atingiu o pico máximo dele. Você já atingiu o pico máximo dele e a variação de uma decklist para Flanderize é extremamente baixa, é ínfima quase. Sempre os mesmos decks. Claro que tem a complexidade para poder jogar, principalmente sem estátua, que você precisa jogar e rodar o deck, de fato. Isso é uma verdade, inclusive é um deck bem maneiro. Diga-se de passagem, teve o campo limitado lá no Master Duel, não sei porquê. Mas enfim, e aí, por causa disso, desse engessamento do deck, era até difícil imaginar para onde o deck poderia crescer, mas o contexto e o giro do metagame é tudo nesse jogo. E isso aconteceu, tornando o Flanderize, esse deck que eu vou mostrar, um dos mais interessantes desse torneio. Por mais que as mudanças pareçam poucas, na prática elas reverberam muito bem. Então eu queria falar sobre esse Flanderize porque eu de fato achei bem interessante, um deck engessado, que todo mundo tem a decklist pronta na ponta da língua, mudando só as decks que usa. Ele se mostrou ser uma parada diferente, que foi muito bem dentro do torneio. Então vamos acompanhar, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu então, vamos lá. Droga, eu não coloquei a transição direito, ó, tá a transição errada. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês, eu preciso só ligar essa desgraça do ventilador. Muito bem, então aqui está na tela para poder mostrar para vocês o top, né, o top 64 breakdown do ICS de Los Angeles, que aconteceu esse fim de semana, em paralelo aos outros dois ICS, né, o de Londres e também o de Bogotá, na Colômbia. Esse aqui é o top 64 de um torneio que teve mais de 3.600 pessoas aproximadamente. E desse pessoal todo, em 12 rodadas, teve cut para top 64, você pode me ouvir falando um pouquinho sobre, aqui em cima nesse vídeo que eu falei sobre a dominância do Kashtira dentro do formato, e como vocês podem ver, 51% do top 64 foi de Kashtira, foi esmagador o uso de Kashtira no torneio dentro do top, tá? Então, claramente o Kashtira era uma preocupação. Ele vinha com todo aquele status, né, como eu já falei todo no meu vídeo, falando sobre o Kashtira e a dominância dele dentro desses YCS, mas claramente é algo que você precisa se preocupar, e é com ele que todo mundo estava preocupado, não só com ele obviamente, mas tinha outras questões ali que você precisava se preocupar, mas principalmente com o Kashtira dentro do formato, né? E aí, para poder jogar com o Flanderize no formato do Kashtira, o que eu vou fazer? Então foi isso que o nosso herói de Flanderize fez. Como vocês podem ver, o top 64 teve 3% de Flanderize, que em números absolutos significa 2 Flanderize fizeram top 64, tá? E um deles chegou até a final. E é sobre ele que a gente vai falar, baseado nessa decklist, certo? Então o Jacob Banuelos foi o piloto desse Flanderize e fez top 4, certo? Ele fez top 4, ele perdeu no top 4 justamente para um Kashtira. E se você não viu, tem essa live aqui em cima, que eu gravei no alto da madrugada, comentando o top 4 e a final. Dá uma olhada lá no jogo desse Flanderize aqui, né? Então, como você pode ver aqui, ele parece um Flanderize normal à primeira vista, pelo menos com a engine. A engine é uma engine de Flanderize normal, mas tem algumas diferenças e peculiaridades muito interessantes, tá? Primeiro ponto, você pode, qual a principal questão em volta do deck de Flanderize? Ele é um deck inconsistente, ele é um deck forte, sempre foi, tem um follow-up gigantesco, o gás dele é muito bom, mas, cara,
é chato pra cacete como o Flounder Easy tende a tomar uma interaçãozinha e ficar fudido completamente, ou você brincar sozinho só porque sim, tá ligado? Ou a quantidade de vezes que você pode dar um normal summon Robin na seco, tomar alguma coisa e perder o jogo é desesperadora. Desesperadora. Isso é terrível pro deck. Por isso que o Flounder Easy acaba usando Duality e Prosperity, tá? Então você usa um monte de pote. Eu já vi decklist usando até extravagância além desses Prosperity e Duality, tá ligado? E a decklist desse cara não usa o Prosperity, tá? Não usa o Prosperity, nem extravagância, ele usa o Duality. Beleza, por quê? O Duality escava 3 cartas topo do teu deck e pega uma pra mão. Ok, é tranquilo. Mas por que não tem Prosperity nessa decklist? O cara acha que o deck dele é consistente sozinho e ele não vai usar Duality, Prosperity por causa disso? Não, aí é que entra esse deck maldito aqui, Kashtira. O deck de Flounder Easy, ele é um deck que não pode se dar ao luxo de usar muitas techs. O Kashtira é um deck resiliente e tal, mas ele não tem o luxo de, ele não se dá o luxo de usar tantas techs. Né? Então se você toma o full lock do Kashtira e se ele sabe que tá jogando contra um Flounder Easy, olha, ele pode ir pra dentro e nem Shifter adianta, tanto que Shifter nem tá no deck do nosso herói. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o Nibiru de main deck e tal? Tipo, eu tenho outras variações. O Nibiru só é bom nesse contexto. Muito, muito bom só nesse contexto. Porque o meu deck não tem espaço pra tech o suficiente pra eu poder combar com hand trap, tá ligado? Eu ter um Nibiru pareado com outra hand trap e isso resetar o jogo pra mim. Pra que eu seja segundo com dignidade. Eu não tenho esse espaço. Então, como que eu vou impedir o cara de dar o full lock em mim de Kashtira, que é o deck mais representado e ele esperava que isso fosse? Ele não usou Prosperity, porque isso significa não ter cartas no extra deck, entende? E se não tem cartas no extra deck, o cara não pode dar unicórnio, o cara não pode dar 89 e pra quem não tá ligado, o full lock de Kashtira, como eu já expliquei nesse vídeo aqui em cima, consiste em você fazer 2 Shangri-La e fazer 89, tá ligado? Porque na jogada de ida você dá o Rise Heart, bane 3 cartas topo deck do cara face down, trigger o Shangri-La que já tá no campo, bloqueia uma zona e nisso o cara vai fazer um segundo Shangri-La, vai fazer o 89 vai olhar o teu extra, tirar uma carta face down, trigger os 2 Shangri-La, bloqueia mais 3 zonas, e aí o 89 trigger de novo e bane 4 cartas do topo do deck do cara, triggando os 2 Shangri-La e bloqueando mais 2 zonas. Então ele bloqueia tudo, seja spell, seja zona de trap, tá ligado? E tomar isso é muito doloroso, você vai perder, tá ligado? E você não pode se dar esse luxo. Então a abordagem dele foi nesse sentido. Isso por si só é interessante, mas isso sozinho não é muita coisa pra um deck que... Quer dizer, eu já acho que é bem interessante, tá? Por si só. Mas, e aí? O que eu vou colocar no lugar? Não é como se o Flounder Easy fosse... Tá ligado? Eu fosse um deck consistente e confiável a ponto de eu tirar isso e não me fazer falta. Claro que faz muita falta. O resto do deck dele foi pra tentar suprir isso. Tá? E aí, o que ele usa? Bom, dá pra ver que ele usa o TTT Fake e o TTT True de main deck. O TTT compra cartas, show de bola. Obviamente não é a mesma coisa, tá? Obviamente não é a mesma coisa. O TTT, você não pode ver a tua mão, ativar o TTT e comprar cartas. Não, o Prosperity você vê a tua mão, dá o Prosperity, acha que você precisa e joga, tá ligado? Ou pega push, pega o mapa e joga. O TTT não faz isso. Você precisa se fuder primeiro pro TTT poder ter um push pra você. Mas mesmo assim, foi o que o cara conseguiu. Porque unido a isso, você tem o Duality e você tem também a Spell do Flounder Easy, né? Eu não sei o nome dessa Spell, mas é a Spell contínua, que tributa um bicho do cara. Geralmente ela é usada como toolbox, pro teu Empen poder buscar ela. Ou então você banir ela do deck com o mapa e o token buscar ela banida pra tua mão e você deixar ela no campo pra tributar as cartas do oponente. O que, diga-se de passagem, snowbola muito bem o jogo pra você. Mas ela tem um segundo efeito, que é, na verdade, eu acho que é o primeiro efeito, né? Que é o efeito de ignição, que você vai mostrar os bicudos aí da tua mão, voltar eles pro deck e comprar cartas na mesma quantidade. Inclusive, deixa eu até ler aqui certinho o efeito dela, ó. Só pra eu ver se ela volta qualquer pássaro. Você pode... Durante a main phase, você pode revelar até 2 Wing de bicho monstro na tua mão e coloque-os no fundo do deck em qualquer ordem e compre o mesmo número de cartas. Então, até os tributos a mais que ele usa, que é o Empen 2, o Apex, que é um só, e o Raiza, geralmente esse é o standard, ele usa esse outro tributo aqui, que é a Snow. Então, até isso dá pra você tentar mitigar com essa spell, que vai tentar voltar eles pro deck e comprar cartas na mesma quantidade. Então, tentando te desbricar, você tem o TTT Fake, que busca o TTT True, se você tomou um hand trap de monstro, seja esse, seja Veiler. O Morner você não vai tomar, você pode tomar Impermus, o que é sempre muito chato, o TTT não pega. Então tem esses buracos, tá ligado? Mas foi o melhor que o cara conseguiu achar. Então, tomou o hand trap na parada, tua jogada que não vai passar? Beleza, TTT Fake, pega o True, ativo, compro 2 cartas. Ok, eu dei uma extravagância sem precisar do extra deck e sem ter tomado o full lock do Kashtira.
bom o suficiente. Eu tenho alguma carta ali na mão que eu preciso voltar os meus tributos e eu não tenho um bicho pequeno, eu posso ativar isso, voltar os bichos pro deck, comprar cartas. Ou então eu preciso de tech pra poder tentar quebrar o que o cara já fez porque eu tô indo segundo, eu posso ativar ela, voltar os passos da minha mão, tentar comprar tech e tentar conduzir a partir daí. Então esse pack de 6 cartas aqui tentam te ajudar nisso, unido ao pack dos 3 dualities que já existem em qualquer deck de Flanders. Além das próprias cartas de Flanders, né? Eu tô falando isso no contexto em que você não tem, que você precisa filtrar a tua mão, você precisa encontrar cartas para jogar. Ele tá usando 2 Stree, ele aumentou isso aqui, inclusive por causa dessas spells, né? Eu acho que ele julgou ser o melhor Flanders, porque eu não vejo contexto no formato atual de que seria bom você ficar dando esse Digicrow com Stree para aumentar a quantidade deles. Mas enfim, isso é interessante. Sem falar que o TTT Fake busca também o próprio Duality, Terraform para jogar no mapa, busca o Jack in the Hand, né? Que você vai mostrar 3 pássaros nível 1, o cara vai pegar um pra mão dele, você vai pegar o outro pra tua mão e voltar o outro pro deck. E ainda tem o Upstart jogando aí com 39 cartas no caso, né? Então ele diminuiu a quantidade de cartas, usou o Jack in the Hand, usou essas questões desse TTT, usou mais 10 spell que compra cartas, usou o Duality e, enfim, o TTT ainda é versátil o suficiente a ponto de poder pegar o Hijack, é uma das melhores cartas do formato esse TTT Fake, tá? Pegar Hijack e tentar resetar a mesa, pegar Rap's Feather e tentar resetar a mesa contra alguns decks de trap, como o Labyrinth, por exemplo, Mystical se for alguma coisa pontual, enfim, Mystical não, né? Perdão, não dá pra buscar o Mystical, é o Rap's Feather. Então, assim, tem essa versatilidade. Eu achei interessante, tá ligado? Achei bem interessante. E aí o outro fator que tem também é o uso da Snow, que é esse Flanders aqui do canto, tá vendo? É interessantinho o uso dele, porque pra quem não tá ligado no efeito desse cara, eu vou ler aqui no meu Neuron, é o seguinte, ele é como se fosse um Empen, tá? Então ele é nível 10 também, ele entra por Tribute Summon, blá 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 blá. Uma vez por turno, enquanto você controla esse Tribute invocado card, você pode conduzir até 3 Normal Summon 7 durante esse turno. E não apenas um. Então, assim, não é como se isso fosse fazer tanta diferença lá na frente, né? Porque geralmente quando você faz ele, você tá fazendo ele com sumo extra e tal, mas supondo que acabou o teu gás e você tem mais efeito pra fazer ainda, principalmente num grind, porque os bichos vão voltando da zona de banheiro pra tua mão, você pode dar efeito e você pode fazer mais 3 normal sumo extra. Não só pelo efeito dos Flanders, mas pelo efeito desse Snow, tá ligado? Isso é interessante, mas não é esse o grande ponto. O grande ponto é que ele, como o Empen tem o efeito de Flood, tem o efeito de buscar a carta, o efeito de Floodgate e o efeito de batalha, de banir cartas da tua mão, certo? Então, esse bicho ele tem um outro efeito que é o seguinte: uma vez por turno, durante... detalhe, ele fura a batalha também, né? Ela fura a batalha, ok. Uma vez por turno, Quick Effect, você pode banir uma carta da tua mão, como custo. E aí, você muda todos os Special invocados do monstro que a gente controla para Face Down Defense Position, tá? Então, essa aqui é claramente mais uma escolha que a gente não tinha visto em muitas decklists de Flanders, mas a gente tá vendo nesse formato, nesse deck que o cara escolheu, porque existe o Kashtira. Então, a interação do Flanders, não, por mais que o Flanders tenha essas paradas de... não usar o cemitério, então, o Arise Heart não é tão opressivo assim, o jogo que o Kashtira faz não é tão opressivo assim contra você e tal. Por mais que tenha esse fator assim, cara, não me soa sendo nada absurdo de interação que o Flanders faz. Você vai meter o Normal Summon, você vai botar o Raiza pro deck do cara. Né, o campo do cara continua limpo, ele pode baixar outro Kashtira se ele tiver e tal. Entende? Mas, agora, e se você bucar o bicho do cara? Essa interação é uma das melhores contra o Kashtira. Por isso que o Vagabundo usa book, não só pra bucar o Kashtira na ida, mas ele é uma carta versátil first e second por causa disso. Você pode usar o book como tech pra dar no Arise, mas se você compra ou você seta, o cara faz special unicorn, dá o book, seta o bicho do cara, tá ligado? Ele vai ter que se virar pra ter outra parada, pra poder jogar. E a Snow faz exatamente isso. Coloca o bicho do cara face down. E é mais um tributo que você tem que interage com o cara. Então você tem versatilidade. Às vezes você consegue estender a ponto de ter 2 Empens. Você pode ter um Empen e uma Snow. É interessante, tá ligado? Em todo tributo que você faz, o bicho volta pra tua mão. Você pode ter a Dream Town, tá ligado? Tem a Dream Town e você busca a Snow depois e passa com o Empen lá. Tem a Dream Town, dá a Dream Town, faz todos os normal sumo, pega a Snow, baixa a Snow e pum, efeito quick da Snow porque os pássaros voltam pra tua mão. E aí você vai dar o pássaro, vai dar a Snow, banir o pássaro que você buscou banir pra tua mão e bum, bucar o bicho do cara. Eu acho isso interessante, tá ligado? Então assim, são essas mini coisinhas que foram feitas especificamente para um torneio gigantesco, onde vai ter muito Kashtira. O cara fez o deck dele full em volta dessa premissa e eu achei muito maneiro. Ele usa ali o Rap's Feather one-off só, porque ele tem a TTT pra buscar ele, né, a TTT Fake. E aí o último detalhe que eu quero falar, eu acabei de perceber isso, eu não tinha visto isso antes, né, que é o Simorgh, é o Dark Simorgh, né. Deixa eu dar uma olhada no efeito dele aqui, que ele é o Winged Beast, então ele é buscável, né. Enquanto o Face Up no campo, essa carta é tratada como um Wind, foda-se. Se essa carta tá na tua mão, você pode banir um Dark e um Wind monstro do teu cemitério, se passou essa carta, tá? Se essa carta tá no teu cemitério, você pode banir um Dark e um Wind, se passou essa carta da tua mão.
seu oponente não pode setar cartas. Ah, tá. O único efeito que é relevante pro deck é isso. Seu oponente não pode setar cartas. É isso. Então é mais um Floodgate pra jogar contra o deck de controle. E aí, de side deck, ele tá com as hand trap dele aqui que ele pode tentar alinhar com a matchup específica, né? Draw, Nibiru e Ash Blossom, que são as mais versáteis. Um totalzinho aí de 7 hand traps. Mas enfim, o ponto interessante que eu acho é esse. Eu achei bem interessante. É um decklist que não é o standard do Flanderuize por algumas pequenas decisões, mas todas elas com justificativas e todas elas direcionadas para o metagame com muito caixeira. Eu achei bem maneiro e o cara performou bem com uma teoria interessante, né? Isso é skill, metacall, enfim. Então, é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.